Capítulo 35. Uma casa no céu. 2 semanas se passaram. Depois, uma terceira. Em seguida, algo próximo de um mês. Eu estava deitado em meio ao nada, cada vez mais perdida num estado de quase ser, onde a escuridão rançosa devorava lentamente todos os limites. Via fragmentos de fios azuis, pequenas bandeirolas parecidas com plumas que flutuavam à minha frente, independentemente de meus olhos estarem abertos ou fechados. Às vezes, imaginava se havia ficado cega. Outras vezes, perguntava a mim mesma se ainda estava viva. Será que isso é um inferno? Não era um pensamento tão irracional assim. Gradualmente, consegui construir uma espécie de rotina, cercada em todos os lados pela escuridão e pelas regras. Mas ainda havia um certo conforto em qualquer coisa que eu pudesse fazer por mim mesma. Organizei minha pequena coleção de objetos de higiene pessoal em uma linha ao longo de uma das beiradas do meu colchão. Usava loção para o corpo pela manhã, depois da minha ida ao banheiro, massageando creme nas minhas mãos e antebraços e depois pelo meu rosto. Meus captores me deram uma lâmina de barbear, um pequeno instrumento metálico e afiado, embrulhado em uma folha de papel. Com ela, eu devia raspar a minha virilha diariamente, para atender aos regulamentos conservadores do Islã sobre os pelos do corpo. Eu fazia aquilo sob a luz fraca do banheiro, testando o fio da lâmina contra minha pele, sabendo que se eu quisesse, provavelmente poderia cortar os pulsos com ela. Era um pensamento, uma ideia esperando para ser ativada, mas nada além disso. A cada manhã, entre a ida ao banheiro e até me deitar outra vez, eu roubava 15 segundos críticos para arrumar a cama, enfiando a parte de baixo do lençol por debaixo das laterais do colchão e usando uma das mãos para alinhar as ondulações do tecido. Dobrava meu lençol de flores azuis em um retângulo liso e colocava-os nos pés do colchão. Para mim, esse ato marcava o início de um novo dia. Para passar o tempo, eu me lembrava do que sabia, das coisas que me prendiam ao mundo lá fora. Era fevereiro, quase março. No Canadá, as montanhas rochosas estariam cobertas por uma grossa camada de neve. Minha mãe estaria usando um cachecol. Os jardins do meu pai estariam todos murchos e tingidos de marrom. As calçadas estariam sendo castigadas pelos ventos do inverno. Lã, vento, flores mortas. Tentei sentir tudo aquilo na minha pele. Passara muitos dos meus invernos longe do Canadá, em países onde raramente esfriava. Agora, mais do que nunca, eu queria a sensação de uma estação, o aconchego de uma casa aquecida e segura com um mundo frio lá fora. Em meu quarto, os ratos ficavam mais audaciosos. Às vezes, eu acordava sentindo um corpo peludo roçando minhas pernas no escuro. Procurava pelo filete de luz, por qualquer movimento em meio ao vácuo escuro, mas não havia nada. Minhas pernas doíam por causa daquela imobilidade forçada. Eu rolava de um lado para o outro e depois voltava à posição original. Sentia-me enjoada e doente. Tentava beber o mínimo possível da água que me traziam. Comia o que eles me davam todas as manhãs: pão seco, pedaços de gordura de camelo por cima de arroz e bananas, com a mesma hesitação. Todos os sons exteriores pareciam vir de um mundo diferente. Apenas a voz encarquilhada do muezzin da mesquita ao lado era clara, e as pegadas de um par de sandálias aproximando-se da minha porta. Ao ouvi-las, meu coração começava a bater mais forte. Não acho que chegava a sentir algo tão simples quanto medo. O que eu sentia, sempre que alguém se aproximava de mim, era uma explosão ardente de terror. Com os passos, eu nunca sabia quem estava chegando ou por quê. Geralmente era Abdullah,
Os outros faziam visitas no meu quarto também. Às vezes, sob a pretensão de estarem me inspecionando para terem a certeza de que eu estava depilando os pelos do meu corpo. Mas, frequentemente, para abusar de mim. Se antes da fuga eu era uma curiosidade para aqueles garotos, uma estranha com quem eles poderiam praticar o inglês enquanto ganhavam pontos com Alá por me doutrinarem no Islã, isso não existia mais. Agora, eles me tratavam como um espólio de guerra. Alguns eram piores do que os outros. Uns poucos, como Hassan e Jamal, deixavam-me em paz. Mas como um grupo, eles pareciam acreditar que eu os envergonhara ao fazer uma falsa acusação na mesquita e que isso justificava ignorar qualquer senso de dignidade ou restrição comunal que antes refreara seus impulsos. Às vezes Abdullah vinha até o meu quarto várias vezes em um único dia. Abria a porta e me ofuscava com o facho da sua lanterna. Depois, ajoelhava-se sobre o meu colchão, sem dizer qualquer palavra. Não chegava realmente a me tocar. Na verdade, agarrava pedaços da minha carne com força. Encontrava um dos meus seios no escuro e apertava-o como se fosse algo que ele esperava que fosse explodir. Às vezes, ele me dizia com uma voz jocosa que eu era suja e aberta, pois ao contrário do que acontecia com virtualmente todas as mulheres somalianas, meus genitais não foram mutilados. Meus lábios vaginais e meu clitóris não foram cortados e a minha vagina não fora costurada de maneira draconiana para proteger a minha honra. Às vezes, Abdullah amarrava minhas mãos para trás com um lençol de flores azuis que estava sobre o meu colchão para que eu não o afastasse quando ele tentava me sufocar. Eu ignorava os sons que ele fazia. A morte começou a parecer algo bastante atraente. Fosse lá o que fosse a morte, tinha que ser melhor do que a situação que eu estava. Não tinha certeza de como eu morreria. Mesmo com a lâmina de barbear, eu não tinha o desejo de dar um fim à minha própria vida. Mas conseguia sentir a morte por perto, esperando por mim. A morte não exigiria nenhum esforço, apenas que eu desistisse de viver. Em meu peito, eu podia sentir a pressão se acumulando, crescendo a cada dia, até mesmo a cada hora, como se o galho de uma árvore estivesse dobrando dentro de mim. Eu sentia como se estivesse me aproximando do ponto onde não poderia mais aguentar a agonia, como se a minha mente estivesse prestes a se despedaçar. Aquele pensamento me enervava muito. O que aconteceria depois? O que haveria do outro lado? A morte ou a loucura? Eu não sabia. Eu ficava deitada enquanto Abdullah fazia o que queria, mas minha mente nunca parou de tentar fugir. Eu lutava para não entregar os pontos. Lutava para aliviar a pressão. Ele geralmente colocava sua lanterna no chão. Quando vinha por cima de mim, excitado, a ponta de sua língua ficava para fora da boca, e o facho da lanterna apontava na direção oposta do colchão, iluminando coisas que eu nunca via. As vigas de madeira escura que sustentavam o teto e as partículas de poeira que ficavam suspensas no ar como pequenos diamantes. Concentrava-me naquelas coisas. Tentava me livrar do choque em relação ao que a minha vida se tornara. Em minha mente, eu construí escadas. No final das escadas, eu imaginava salas e quartos. Eram lugares altos e arejados, com enormes janelas e uma brisa fresca soprando. Imaginava que um quarto se abria com bastante luz e dava em outra sala, até que consegui construir uma casa. Um lugar com corredores e mais escadarias. Construí muitas casas, uma depois da outra, e elas se transformaram em uma cidade. Uma cidade tranquila e reluzente ao lado do oceano. Um lugar como Vancouver. Coloquei-me lá, e era lá que eu vivia,
nos céus amplos e límpidos da minha mente. Fazia amigos, lia livros e saía para correr em uma trilha em meio a um parque verdejante à beira-mar. Comia panquecas cobertas com calda. Tomava banhos e observava a luz do sol brilhar por entre as árvores. Não era apenas um desejo e não era insanidade, era um alívio. Ajudava-me a resistir. Depois que ele saía, minhas outras emoções voltavam. Eu chorava todas as vezes, abalada pelas ondas de fúria e desespero. Sentia como se estivesse em pé ao lado de um oceano manchado pelo ódio. Meus pés molhados por aquela água. Dia após dia, entretanto, eu procurava momentos melhores e me alimentava deles. Me lembrava dos momentos mais felizes da minha vida, desdobrando-os com languidez, já que o tempo era a única moeda que eu tinha para gastar. Revisitara a minha antiga paixão por Jamie, com seu cabelo embaraçado, suas roupas compradas em brechós e seu violão. Para onde você quer ir? Ele me perguntava, em uma tarde no parque, à beira do rio, bem antes de irmos a qualquer lugar e ver o que quer que fosse. Qualquer lugar, eu disse. Qualquer lugar. Qualquer lugar é uma ótima ideia. E fora a resposta certa. Com detalhes exatos, eu conseguia me lembrar da pressão causada por uma mochila pesada nas minhas costas. O borrão com o cheiro de gasolina dos caminhões cheios de penduricalhos no Paquistão. As estações de trem e espetinhos de carne de carneiro, a barraca da cor do fogo onde eu dormira à margem do rio em Khartoum. Rememorei a semana que passara caminhando pelas trilhas da base do Monte Everest no Nepal, certa vez com Kelly. As primeiras noites em que dormira na casa de Amanuddin, em Cabul. Lembrei-me da sensação de pegar punhados de pistaches açucarados em Calcutá e colocá-los na minha boca. Lembrei-me do rapaz, o britânico tranquilo que se vestia cuidadosamente, chamado Dan, que se sentara à margem do lago das águas verdes escuras na Guatemala, havia muitos anos, segurando a mão de Kelly. Lembrei-me de mergulhos em piscinas, garrafas geladas de Fanta laranja ao final de longas viagens de ônibus. O início de cada diálogo que surgia no salão do café da manhã de um albergue de 2 estrelas, em algum lugar do mundo. Conjurei as risadas do meu pai e a comida da minha mãe, as estrelas no céu de Sylvan Lake. Perdoei qualquer pessoa que poderia considerar um inimigo. Pedi perdão pelas coisas egoístas ou mesquinhas que fizeram em minha vida. Dentro da casa no céu, todas as pessoas que eu amava se sentavam para uma bela refeição, digna de um feriado. Eu estava segura e protegida. Estava onde todas as vozes que normalmente rasgavam meus pensamentos, expressando medo e desejando que a morte chegasse, ficassem em silêncio, até restar apenas uma. Era uma voz calma e forte, que para mim parecia ser divina. A voz dizia: "Está vendo? Você está bem, Amanda. É apenas o seu corpo que está sofrendo, e você não é o seu corpo. O restante de você está bem." As coisas ficariam mais suportáveis depois. Não mais fáceis, mas eu era capaz de aguentá-las. Embora estivesse faminta, machucada e tivesse uma febre da qual não conseguia me livrar, o restante de mim estava bem. Eu estava sozinha e acorrentada, mas o restante de mim estava sobrevivendo. O restante de mim sabia que não devia entrar em pânico. Tinha um lugar aonde ir. Era como se uma voz houvesse chegado e reorganizado discretamente algumas coisas fundamentais. Como se dentro daquela escuridão sufocante eu houvesse conseguido mais espaço, um bolsão de ar fresco. Lembrava a mim mesma que eu precisava respirar. Colocava uma das mãos sobre o peito para ter certeza de que cada exalação estava realmente acontecendo. Passava de uma inspiração para uma expiração, e assim por diante.
Continuei com meus exercícios de respiração, transformando momentos em horas, dias em semanas, conforme os garotos vinham até o meu quarto. Conforme o meu ódio por eles crescia e recuava, sentindo como se a cada vez eu estivesse me arrastando pouco a pouco para fora de um buraco escuro, do lugar de onde eu era jogada em uma queda infinita toda vez que me violentavam, que me batiam ou que me diziam algo horrível. Decidi que era mais fácil para eles pensarem em mim de uma certa maneira, não reconhecerem que eu era um ser humano como eles, porque se eles o fizessem, se qualquer um deles parasse para pensar no que estavam fazendo, também acabariam por enlouquecer. Com essa respiração, eu escolho a paz. Com essa respiração, eu escolho a liberdade. Não importava se fosse a 10ª vez ou a 1000ª. Resistir às crueldades deles nunca ficou mais fácil. Sempre tinham o mesmo efeito, consumindo-me, colocando-me em um estado de desespero agudo e pungente. Passar a minha vida inteira acreditando que as pessoas, no fundo, eram boas e gentis. Fora isso que o mundo me mostrara. Mas eu não consegui achar nada de bom naqueles garotos, em nenhum dos meus captores. Se os humanos podiam ser tão monstruosos como eles, talvez eu houvesse entendido tudo errado. Se o mundo era assim, eu não queria viver nele. Esse era o pensamento mais assustador e acachapante de todos. Certo dia, em algum ponto do meu 2º mês na casa escura, Yusuf, o garoto grandalhão que às vezes liderava os outros em seus exercícios físicos, veio até meu quarto com uma lanterna e me entregou a metade de uma mão. Uma mão do tamanho de uma bola de softball, cortada pela metade com uma faca e com as sementes escuras formando o desenho de uma estrela no centro da polpa. Olhei para a fruta e depois para ele, que vestia um sarong e uma camiseta branca com listras pretas finas. Ninguém sorria para mim havia muitas semanas, mas ele estava sorrindo. Esperei que começasse a me insultar ou arrancasse a fruta das minhas mãos, mas ele não fez nada disso. Eu sabia, por tentativas anteriores, que ele não falava ou entendia quase nada em inglês. Bateu no peito, de modo que eu compreendesse que a fruta era um presente pessoal para mim. E depois sentou-se 1 ou 2 metros de distância enquanto eu comia. Vagarosamente eu disse, obrigada. O som da minha voz me surpreendeu. Fazia algumas semanas que eu não dizia uma única palavra. Yusuf sorriu outra vez. Conforme continuei a comer, ele se inclinou na minha direção e estendeu o braço, alinhando-me com o meu, de modo que nossos antebraços estivessem lado a lado sobre o facho da lanterna. Negro, disse ele, apontando para o seu braço. Em seguida, apontou para o meu. Branco. Olhando diretamente os meus olhos, ele completou. Sem problema. Eu tive a certeza de que ele queria dizer que a cor das nossas peles não importava. Quando ele saiu, eu comecei a chorar. Tudo aquilo fora muito estranho. Yusuf não era menos culpado do que os outros garotos, mas aquela pequena gentileza permaneceu comigo. A voz forte e calma também permaneceu. Dizia-me para procurar pelo bem, porque o bem sempre estava lá. Nos dias em que realmente eu sofria, quando sentia a pressão da minha mente, indo mais uma vez em direção a um ponto de ebulição, a voz fazia perguntas. Ela dizia, neste exato momento, você está bem? A resposta naquele exato momento era reconfortante. Sim, nesse momento, eu ainda estou bem. Repassei as coisas que eu tinha e pelas quais sentia que deveria mostrar minha gratidão. Minha família no Canadá, o oxigênio nos meus pulmões. Comecei a executar um ritual para mim. Todas as noites, após a oração das 18 horas, eu me acomodava no colchão
e fazia minha própria oração silenciosa, citando o nome de cada pessoa da minha família, reservando tempo para visualizar cada rosto, pedindo que todos fossem protegidos. Fiz o mesmo por Nigel, por sua família e por cada um de seus amigos. Repassava as pessoas com quem trabalhara em Bagdá, os somalianos que conhecera nos meus primeiros dias em Mogadíscio. Rezei pelo vizinho que tentara ajudar Nigel e a mim durante a nossa fuga, e especialmente pela mulher que tentara evitar que eu fosse arrancada da mesquita. Orava para que ela estivesse viva e segura. Afastei a culpa que sempre perseguia as minhas esperanças. Tentei localizar o que ocorrera de bom no que acontecera em cada dia. Procurava por quaisquer momentos em que meus captores houvessem demonstrado sua humanidade. Dou graças porque hoje Jamal colocou minha comida no chão em vez de jogá-la em mim. Dou graças porque Abdullah fez a saudação quando entrou no meu quarto. Estou feliz por ter ouvido, por alguns segundos, os garotos rindo e brincando no corredor, porque isso me fez lembrar que mesmo por apenas 1 minuto, há um adolescente dentro de cada um deles, que deseja ser livre para viver a própria vida. No contexto da vida que eu costumava ter, essas eram as pequenas coisas, ridículas na realidade. Mas nesse lugar e nessas circunstâncias, significavam tudo. Ao me concentrar nas coisas pelas quais eu sentia gratidão, consegui afrouxar os nós. A cada vez que meus captores me jogavam naquele buraco, eu encontrava outra maneira de me arrastar para fora dele. Não era fácil, nunca foi. Nem mesmo uma única vez. Mas essa maneira de pensar se transformou na minha escada, no meu portal. Qualquer lugar, qualquer lugar. Eu lembrava a mim mesma. Eu posso ir a qualquer lugar. Capítulo 36. O perigo chegará em breve. Em Alberta era início da primavera. Minha mãe continuava morando na casa alugada pelo governo em Sylvan Lake, não muito longe da casa onde Perry e meu pai viviam. Na parede, ela tinha um calendário, onde cada um dos 207 dias que eu passara em cativeiro estavam marcados com um X. Os negociadores permaneciam de plantão ao lado dela, 24 horas por dia. Entretanto, ela não estava mais negociando. Depois da última vez que a minha mãe e eu conversamos, em dezembro, quando os sequestradores ameaçaram me decapitar no deserto, antes de deixar que eu falasse ao telefone, os investigadores mudaram de estratégia, instruindo-a a não mais atender o celular quando o número somaliano aparecesse no identificador de chamadas. A ideia é que se ela parasse de atender, Adam seria forçado a lidar com uma equipe de agentes de inteligência canadenses em uma base de Nairobi. De acordo com os investigadores, isso serviria para diminuir a manipulação emocional e traria mais progressos. A frustração de Adam com a nova situação dos telefonemas ficou evidente. Às vezes, ele ligava para o número da minha mãe mais de 10 vezes em um dia, desligando sem nem sequer deixar uma mensagem no correio de voz. Como não tinha mais acesso à minha mãe pelo telefone, enviava e-mails furiosos, cheios de erros de ortografia, para o endereço do Hotmail que a minha mãe usava quando passara os detalhes para que recebêssemos os pacotes de suprimento na época do outono. Uma das mensagens com data de janeiro, por volta da época em que tentáramos escapar, resumia os seus pensamentos na linha de assunto do e-mail. O perigo chegará em breve para Amanda e Nigel, se você não pagar o resgate que nós queremos. Quase 7 meses depois do início do sequestro, os captores nem sequer chegaram a reduzir o valor que exigiam para o pagamento do resgate. Insistiam em $2 milhões pela libertação dos 2 cativos, uma diminuição do valor estabelecido inicialmente de 3 milhões. Adam rejeitou uma oferta que fora feita apenas uma vez,
um pagamento de $250 mil para libertar Nigel e a mim, quantia que fora reunida conjuntamente pelos governos canadense e australiano e tecnicamente declarada como despesas gerais, de modo que cada país pudesse manter sua política oficial de não pagar resgates. Não ofereceriam nada além disso. Quaisquer outras soluções viriam apenas por meio da diplomacia. Meus pais recebiam somente noções vagas sobre o que seria essa diplomacia. Às vezes, lhes diziam que um dos governos poderia financiar a construção de um hospital em um lugar como Mogadíscio, por exemplo, para conseguir o apoio do governo local. Foram informados de que as autoridades canadenses estavam tentando pressionar os anciões dos clãs e outros líderes somalianos a exigir nossa soltura. Mas, com o governo somaliano em um estado de constante instabilidade e em meio a informes de que o grupo que nos sequestrara não mantinha nenhuma afiliação mais forte a nenhum clã, várias e várias vezes os esforços não obtiveram nenhum resultado. O impasse se arrastava. Adam continuava telefonando para minha mãe, sem conseguir conversar com ela. Outras ligações vinham da Somália, e vários estranhos deixavam mensagens no correio de voz, alegando ter notícias ou conhecer maneiras de nos libertar. Minha mãe nunca entendeu como as pessoas conseguiam o número do seu telefone, nem o que elas buscavam, se estavam ligadas aos sequestradores ou se eram apenas pessoas honestas tentando ajudar. Ela geralmente chorava, observando o telefone tocar. A expectativa, sustentada por vários meses, acaba se tornando sua própria agonia. Nos finais da tarde, depois que a noite já havia caído na Somália, quando provavelmente não receberia mais notícias, minha mãe saía da casa para arejar a cabeça e tentar manter sua própria sanidade. Ia até o supermercado ou saía para uma caminhada solitária nos bosques nevados que havia por perto, tentando acalmar seus pensamentos. O negociador de plantão ficava na casa, mantendo a vigilância. Embora fosse difícil saber exatamente o que as pessoas estavam esperando. O que ajudava meus pais a ter esperança, aquilo sobre o qual construíam sua fé, era a ideia de que havia outras pessoas confiando num bom desfecho. Os agentes do governo, que lhes telefonavam diariamente de Ottawa, lhes passavam relatórios obscuros, mas reconfortantes, do Departamento de Inteligência. Nigel e eu estávamos sendo alimentados, disseram. Tínhamos permissão para fazer exercícios. Quando no início minha mãe expressara sua preocupação com a minha segurança pelo fato de eu ser mulher, os investigadores agiram rapidamente para diminuir seus medos. Entre muçulmanos devotos, o estupro era considerado um crime pior do que o assassinato, disseram. A probabilidade de eu estar sofrendo abusos era baixa. Assim, eles afirmaram. Os agentes davam a entender que muitas coisas estavam acontecendo nos bastidores e que não podiam ser reveladas. De acordo com a minha mãe, a mensagem que vinha de Ottawa, quase que diariamente, era de que o nosso caso estava muito, muito próximo de ser resolvido. Ela sempre se apegou àquelas palavras, muito próximo, mesmo sem nunca chegar a saber exatamente o seu significado. A tensão aumentava entre a minha família e a família de Nigel em relação a como proceder. Nossas famílias raramente conversavam diretamente, porque foram instruídas a confiar somente nos intermediários designados por seus respectivos governos. Desiludido com a falta de progresso, o irmão mais velho de Nigel, Hamilton, começou a conversar com um homem na Austrália, chamado Michael Fox. Dizia que era uma espécie de caçador de recompensas especializado em segurança pessoal, que tinha uma rede de contatos na Somália. Ele acreditava que se a família Brennan
pudesse levantar $500.000, ele seria capaz de libertar Nigel. Para isso acontecer, teriam que dispensar os planos da Polícia Federal Australiana. Mas os Brennans estavam questionando cada vez mais como qualquer governo teria condições de agir eficientemente nessa situação. Tinham seus recursos, pelo que Nigel dissera, o dinheiro que conseguiram com a venda da fazenda da família. Outros parentes tinham imóveis que podiam usar como garantia para um empréstimo. Não havia um acordo entre os Brennans sobre como lidariam com a insuficiência de fundos da minha família. Se o tal Michael Fox estivesse certo, eles poderiam angariar a quantia necessária para libertar Nigel. Por quê? Perguntara esse irmão. Porque estavam sendo responsabilizados também pela minha libertação? No início de março, minha mãe soube que a Milton conseguira fechar um acordo privado com Michael Fox, autorizando a ir à Somália. Ele iria à Somália e poderia usar o dinheiro da família para negociar a liberdade de Nigel. Ela ficou devastada. Teve conversas muito irritadas com a Milton e a mãe de Nigel, insistindo que os sequestradores receberiam o dinheiro, libertariam Nigel e logo depois me matariam. No final daquele mês, nossas duas famílias chegaram a uma trégua frágil. Os Brennans concordaram em dispensar a ajuda de Fox e voltar a confiar nos agentes do governo, que trabalhavam em nosso caso, esperando por alguma espécie de progresso nas negociações. Foi então que uma postagem em um blog surgiu na internet e deixou meus pais desesperados. Um blogueiro americano disse que eu estava grávida. Sua postagem, em um site especializado em assuntos ligados à guerra e inteligência militar, era curta, sem qualquer detalhe mais específico. Ele destacava que a informação viera de Mogadíscio, de uma fonte em quem confiava, mas ao mesmo tempo advertia seus leitores de que aquilo era um pouco mais do que um boato. Os negociadores na casa da minha mãe insistiam que aquilo provavelmente era somente conversa fiada, uma das dezenas de histórias não confirmadas que chegavam da Somália desde que fôramos capturados. Possivelmente, diziam eles, o boato fora plantado por Adam, aborrecido com o impasse, ou alguém próximo, que tentava acelerar as negociações. A Somália parecia ser uma fábrica de boatos, com um punhado de sites de notícias e blogueiros sem credenciais, cuspindo o que passava por informação, especialmente para o benefício dos mais de 1 milhão de somalianos que fugiram do país e se espalharam pelo globo. E também, pelo visto, para o benefício da minha mãe, que todas as manhãs lia os sites com relatórios mal traduzidos sobre as incertezas da guerra civil no país, as políticas entre seus clãs e os piratas, e a ligação cada vez mais intensa entre Al-Shabaab e Al-Qaeda. A mídia na Somália, em sua maioria, agia às escondidas e de forma não oficial. A Al-Shabaab fazia questão de atacar torres de transmissão de rádio, forçando seu fechamento. Ameaçava, detinha e até assassinava jornalistas que tentavam fazer o seu trabalho honestamente. Alguns dos sites de notícias que sobreviviam estavam sob o comando de certos clãs, e as informações disponibilizadas eram tendenciosas. Era impossível saber o que era verdade e o que não era. Qualquer notícia sobre Nigel e eu chegava em vislumbres desfocados, publicada por algum blogueiro, ou era passada para os agentes de inteligência canadenses ou australianos, por meio de uma rede misteriosa de informantes. Nós dois fôramos avistados no banco traseiro de um carro. Havia outros informes, mais dúbios, como que dizia que eu estava muito feliz, ensinando inglês para crianças somalianas. Ficaria embasbacada posteriormente ao saber que algumas das informações tinham bastante exatidão,
e que alguns fragmentos da verdade pareciam vazar da nossa existência aparentemente isolada. Meus pais foram informados, por exemplo, que eu havia torcido meu tornozelo no início da estadia na casa da fuga, durante as semanas em que andava em círculos pelo meu quarto, o que era verdade. E foram informados também que os meus captores se incumbiram de me trazer gelo, um produto raro na Somália, o que também era verdade. Era a especificidade desses fragmentos que, ao mesmo tempo, alarmava e reconfortava minha mãe. Apesar do inglês precário, no qual as notícias eram transmitidas, as informações eram frequentemente expressadas com palavras que não deixavam margem para a incerteza. Na maior parte do tempo, ela acreditava que as coisas que ouvia era prova de que eu estava viva, e pelo menos parcialmente visível na Somália, embora também pudesse dar a impressão de que eu fora seduzida pelo lugar, e que passara por uma lavagem cerebral. A mulher fantasma, descrita nas notícias, que tinha muito pouca semelhança com a filha que ela conhecia. Uma das notícias mais extensas, publicada em um site somaliano de notícias, depois de quase um ano, desde o início do nosso sequestro, dizia o seguinte: a jornalista Amanda não é mais cristã. Renunciou às suas crenças na Trindade e agora crê na adoração ao único Deus que há lá, o Altíssimo. Agora, ela faz suas 5 orações diárias e está muito feliz com o relacionamento e o casamento com um de seus captores. É impossível imaginar como eles trocam risos e sorrisos por meio de gestos, pois não conseguem entender a língua um do outro, disse um dos captores de Amanda, que falou para o jornal na sexta-feira. Um repórter do website, que vive em uma casa a poucos metros da casa onde Amanda vive, está acompanhando a situação dos 2 jornalistas e confirmou que Amanda está feliz, em uma certa casa no norte de Mogadíscio. Lá, ela executa regularmente seus trabalhos femininos, como lavar, cozinhar e limpar a casa onde está residindo. O repórter também acrescentou que ele não tem notícias suficientes sobre o jornalista freelance australiano, mas tem certeza de que ele também está vivendo na mesma vizinhança, perto de Amanda. Amanda usa um enorme véu preto. É difícil ver partes de seu corpo, e agora está aprendendo o sagrado Alcorão. Posso dizer com certeza de que não estávamos em qualquer lugar próximo de Mogadíscio, quando essa notícia foi publicada. Vale também ressaltar que eu não estava grávida, não estava casada e definitivamente não estava nada feliz. Não cozinhava nem limpava também, exceto por uma tarde, cerca de 2 meses depois de sermos levados para a casa escura, quando Jamal e Abdullah me mandaram lavar o chão do banheiro que eu usava. Imagino que eles estavam pensando que me humilhariam, mas depois de várias semanas confinadas no meu colchão, em meio àquela escuridão espessa, foram os melhores 10 minutos do meu inverno. Sob os parcos raios de luz que entravam pela grade de ventilação, eu espalhei a água de um balde marrom e o detergente em pó por todo o cômodo escuro, grata pela liberdade de movimento, a ideia de que estava deixando o banheiro melhor para mim e para mais ninguém. Com uma lentidão deliberada, esfreguei um pano ao redor da pia e sobre o assento de plástico cor-de-rosa da privada, jogando bastante sabão no vaso e observando quando a espuma escorria por entre as manchas escuras. Do lado de fora do meu quarto, Abdullah e Jamal estavam sentados contra uma parede no corredor escuro. Estavam entretidos em uma conversa profunda, conversando no idioma somali, em um tom de voz que eu não ouvia havia muito tempo, como 2 bons amigos falando sobre amenidades. Pareciam estar muito tranquilos, como se houvessem esquecido de passar por alguma rotina para aumentarem a hostilidade, que normalmente demonstravam contra mim. Decidi arriscar, enfiando a minha cabeça pela porta com a caixa de sabão em pó na mão.
Por favor, eu disse. Posso lavar as minhas roupas nesse balde aqui? Eu não recebia permissão para tomar banho ou mudar de roupa desde o dia da fuga. Quando limpava o meu corpo, tinha que fazê-lo agachada do lado do vaso, perto do galão de água. Um galão de óleo de cozinha reaproveitado, feito de plástico amarelo, com o topo cortado e a alça deixada intacta. Recolhendo a água com um copo plástico vermelho que flutuava até a superfície. Eu sempre me lavava às pressas e atenta para conservar a água, nunca usando mais do que 2 copos de cada vez, sabendo que se o galão ficasse vazio, poderia levar vários dias até que os garotos se lembrassem de enchê-lo. Eu cheirava tão mal que meus captores às vezes vinham ao meu quarto trazendo um vidro de colônia, borrifando o ar à frente deles, como se estivessem criando uma trilha de ar fresco no meio da escuridão fétida. Naquele dia, sentados no corredor do lado de fora da minha porta, Abdullah e Jamal debateram por um momento sobre mim e sobre as minhas roupas. Enquanto faziam, eu percebi uma sombra que se movia, uma figura magra que agitava um lençol de cor clara, pendurado sobre o batente de uma porta diretamente em frente à minha porta, no mesmo corredor. Alguém havia parado ali, talvez para escutar a conversa, mas depois se afastara. Era mulher. Tinha que ser ela. A outra presença feminina e fantasmagórica na casa. Percebi que o quarto do outro lado da cortina pertencia a ela. Sua proximidade explicava por que eu ouvia tossir com tanta frequência. 5 minutos, disse Abdullah, interrompendo meus pensamentos. Ande logo. Era impossível remover o meu jeans com as correntes ao redor das pernas. Mas voltando ao meu quarto, eu tirei o abaia vermelho, junto com a minha regata e o sutiã, e vesti o vestido preto pesado que estivera usando no dia em que fôramos sequestrados. Retornando ao banheiro, trabalhando rapidamente, enfiei as roupas no que restava da água no balde marrom com a água da limpeza, jogando bastante sabão e apertando cuidadosamente cada peça com os dedos, sentindo o sabão queimar a parte de cima das minhas mãos, alegrando-me ao perceber a potência daquele produto de limpeza. A ideia de ter algo limpo tocando a minha pele era uma dádiva enorme. Quando terminei, pendurei o sutiã em uma barra ao lado da pia. Voltei pela porta e ergui o vestido e a camiseta regata úmidos, para que os garotos os vissem, indicando que as roupas precisavam ser penduradas em algum lugar. Fiz menção de entregá-las a Jamal, mas ele se esquivou. Os 2 garotos começaram a discutir em Somali. Nenhum deles queria tocar nas minhas coisas. Depois de alguma discussão, disseram que eu mesma poderia pendurar minhas roupas. Aquilo não era uma decisão pequena. Outros garotos foram chamados, chegando com suas armas. Tive permissão pela primeira vez em 2 meses para sair completamente do meu quarto. Tropeçava nas minhas correntes, carregando o vestido vermelho. Conforme os garotos me escoltavam para frente, empurrando-me pelo longo corredor, a luz se intensificava, entrando por uma porta aberta que ficava mais à frente. Sentia como se meus olhos fossem explodir. Vi clarões, um branco quente e excruciante, com faixas azuis e alaranjadas. Consegui identificar formas contra a parede, pessoas que ladeavam o caminho que eu percorria. Alguém gritava ao meu ouvido: "Rápido, rápido, rápido!" Eu passara muitas horas imaginando como seria a disposição da casa escura. Agora, o meu cérebro se enchia com informações reais. Havia portas, janelas e cantos. Eu vivera ali, mas nunca chegara realmente a conhecer o lugar. Subitamente, eu estava fora da casa, após sair para uma varanda de concreto castigada pelo sol, em frente a um muro caiado de branco. A luz me deixou tonta. O calor do cimento queimava as solas dos meus pés.
Senti lágrimas rolarem pela minha face. Não conseguia abarcar a enormidade azul do céu acima de mim. Então, alguém me empurrou. Rápido, rápido agora, pendure aqui. À minha frente estava um varal frouxo e vazio. Joguei o abaia vermelho e a camiseta regata sobre a linha e fui rapidamente levada de volta para dentro. O ar mudou novamente. Úmido no início e depois bastante abafado. Eu estava percorrendo o corredor, meus pés lentos demais para o meu corpo, meus olhos desorientados pelas manchas de luz, minha mente tentando compreender o que eu estava enxergando. Passamos por um quarto grande à esquerda, onde parecia que os garotos guardavam seus pertences, e outra porta aberta à direita. O quarto era pequeno, mas havia uma janela, com luz suficiente para fazer meus olhos doloridos latejarem. E uma pessoa estava ali dentro. Era Nigel, banhado pela luz do sol, sentado em um colchão com seu mosqueteiro azul colocado ao redor do corpo como se fosse um hobby. Estava lendo um livro. Não levantou os olhos quando eu passei, arrastando meus pés acorrentados. Percebi, pela sua postura rígida, que ele sabia que eu estava passando, mas provavelmente estava assustado demais para olhar para mim. Eles me levaram de volta para o meu colchão, usando uma lanterna para que eu pudesse encontrá-lo outra vez dentro da escuridão do meu quarto. Senti-me desorientada, com o coração aos pulos. O quarto parecia ainda mais escuro do que fora antes. Meus olhos demoraram para se ajustar. Mais tarde alguém, não percebi quem foi, jogou o meu abaia e a camiseta regata, já secos pela porta. Seu peso era muito leve, e eles estavam livres da sujeira, que eu havia tirado deles, cheirando a sabão e ainda quentes após secarem ao sol. Por várias horas depois, eu permaneci deitada no colchão, minha mente funcionando em alta velocidade depois do meio minuto que passara ao ar livre, e também atordoada após ver Nigel. Tentei não odiá-lo pelo que eu vira. Ele tinha livros, uma janela e uma rede para manter os mosquitos longe do seu corpo. Imaginei se ele recebia comida, se nossos captores conversavam com ele em tom gentil, se ele se preocupava comigo ou se sabia o quanto as nossas situações haviam ficado diferentes. Imaginei o que teria acontecido se ele levantasse o rosto e se seu olhar cruzasse com o meu. Se isso me traria um reconforto ou uma oportunidade de saber o que ele pensava. Eu não sabia, não tinha como saber. Pensei em Nigel incansavelmente por vários dias, decidindo finalmente que eu não tinha escolha, a não ser sentir-me feliz por ele, embora me sentisse simultaneamente castigada por uma inveja amarga. Em relação a mim mesma, sentia-me grata por ter visto alguma coisa além dos limites do meu quarto naquele dia. Era uma lembrança da existência do ar, de oceanos e até mesmo de continentes. Eu cuidadosamente redesenhei o mapa de onde estava, colocando Nigel e seus livros perto da parte da frente da casa, onde os garotos dormiam, localizando a cozinha e a mulher que tossia mais perto de mim no fundo, encaixando um cômodo após o outro, como peças em um quebra-cabeça, satisfazendo-me com o poder de colocar as coisas em seus devidos lugares. Capítulo 37. A Revelação. Certo dia na casa escura, Skids apareceu na minha porta com um telefone celular na mão. Do outro lado da linha havia um homem, falando inglês com um forte sotaque, que dizia trabalhar para a Embaixada da Somália em Nairobi. Fez uma pergunta cuja resposta serviria para atestar que eu estava viva. A primeira em vários meses, com a voz estalando no viva-voz do telefone. Eu não ouvi a voz de qualquer outra pessoa, além dos meus captores, desde o dia em que tentáramos fugir. Diga-me para onde a sua mãe a levou durante as férias quando você tinha 9 anos de idade, falou o homem.
A resposta era a Disneylândia na Califórnia. Viajáramos de avião. Depois que Skids levou o telefone embora, eu chorei sem parar por 1 dia e meio, incapaz de trazer as emoções para dentro do meu peito novamente. Ainda assim, aquela ligação trouxe um pouco de esperança. A voz viera de uma embaixada. Uma embaixada implicava a existência de ordem. Mesmo enquanto eu chorava, minha mente aproveitava para se apegar àquele fragmento que tinha um significado em potencial. Um filamento frágil de substância naquela pergunta. E a usava como se fosse uma corda de um rebocador. Convenci a mim mesma de que a pergunta era um sinal pré-planejado de que Nigel e eu voltaríamos às nossas casas. Minha mãe fizera aquela pergunta, e eu respondera. Ela estava me lembrando, deliberadamente, de uma viagem que fizéramos. Tinha que ser uma pista, um indício, uma maneira de me informar que eu logo embarcaria na viagem que mais desejava. Eles, nossas famílias, nossos governos, tinham que estar nos últimos estágios das negociações para nos tirar do cativeiro. Estávamos prestes a reencontrar a liberdade, eu sabia. Durante vários dias depois daquilo, eu esperei no escuro, deixando aquelas sensações fermentarem, certa de que estava atravessando minhas últimas horas como refém e de que a porta logo se abriria. Demorou 1 semana até que as minhas esperanças se esvaíssem. Em meu coração, um avião correu pela pista e decolou sem que eu estivesse a bordo. Senti a minha mente se derretendo, quase escorrendo e se mesclando à escuridão que havia ao meu redor. Iludira a mim mesma. Eu estava verdadeiramente sozinha. A ligação psíquica que eu sentia com a minha mãe era uma ilusão. E agora eu compreendia tudo. Uma sensação esmagadora de desamparo tomou conta de mim. Meus pensamentos se aproximavam da irracionalidade. Emoções me atingiam como inundações repentinas, derrubando-me quando eu menos esperava. Imagens de Nigel surgiam sem aviso e desmantelavam minhas defesas. Eu senti uma onda de afeição e preocupação por ele. Como ele estava conseguindo resistir? O que ele dizia a si mesmo? Mas quase sempre ela era afastada por uma dose paralisante de veneno. Ele me culpou por toda a tentativa de fuga. Ele está sentado lá, sob a luz do sol, lendo livros. Quando eu estava irritada, não poupava praticamente ninguém. Tinha tempo demais para açoitar as pessoas na minha mente, especialmente os meus captores. Comecei a nutrir uma fantasia muito vívida, na qual eu era invisível. Imaginava-me andando pela casa sem ser vista, amarrando meus sequestradores um por um. Às vezes, imaginava que agarrava uma das armas e fuzilava todos eles, sem exceção. A única pessoa que eu deixava viva, além de Nigel, é claro, seria a outra mulher na casa, a cozinheira. Agora, eu senti uma dor aguda do lado esquerdo do corpo que me mantinha curvada o tempo inteiro, com os joelhos erguidos contra as costelas. A tensão dentro de mim estava ficando insuportável, como uma corda esticada até quase arrebentar. Nada que eu fizesse parecia aliviá-la. Eu tinha consciência da pressão a cada momento em que estava acordada. Certa tarde, ouvi o som de sandálias batendo contra o piso do corredor do lado de fora do meu quarto. Tensionei o corpo, esperando para ver quem viria até lá. Era Abdullah. Ele veio direto para o meu colchão. Como está? Disse ele. Em seguida, eu quero. Puxe para cima. Ele queria que eu puxasse a barra do abaia até a cintura para que ele pudesse abrir o meu jeans. Rolei e fiquei deitada de costas. Virei a cabeça para o lado e fechei os olhos com força. Em seguida, ele estava sobre mim, e eu odiei com cada molécula do meu corpo. Queria que ele morresse. Coloquei as mãos contra o meu peito para criar uma espécie de barreira entre nós.
Minha mente gritava. Eu podia sentir o que estava acontecendo. O galho da minha mente havia alcançado o ponto em que ele se quebraria. Não conseguia me afastar daquilo. Não conseguia diminuir a tensão. Não conseguia aguentar mais um segundo dessa vida. Estava desabando em meio à insanidade. Eu sentia aquilo. Minha cabeça latejava conforme o inevitável chegava. Preparando-me, empurrei o peito de Abdullah com mais força. E algo aconteceu. Uma explosão de calor intenso atingiu as minhas palmas. Algum tipo de energia. Um choque rápido, seguido por uma calma estranha que se espalhava. Eu não estava mais no meu corpo. Estava em algum outro lugar. Minha mente dissipando-se em um espaço amplo. Um lugar que pairava acima daquela casa, estendido como uma manta coberta por luzes minúsculas. Imagens passaram por mim. Cenas de histórias que Abdullah me contara vários meses antes. Sua vida estava abruptamente, continuamente à mostra. Eu o vi quando era um garotinho, correndo em direção a uma explosão, percebendo que a tia, que ele tanto amava, estava bem no centro das chamas. Eu o vi recolhendo e levando para casa o resto que sobrara dela, um pedaço de uma das pernas, sem saber o que devia fazer. Eu o vi alguns anos depois, escondido atrás de um caminhão, enquanto um grupo de homens armados ia de casa em casa, massacrando seus vizinhos. Por uma fração de segundo, conheci o sofrimento dele. Foi erguido ao meu redor, envolvendo-me rapidamente. A clareza absoluta daquela história fez com que eu perdesse o fôlego. Era a angústia reunida durante seu breve tempo de vida. Eram a fúria e a sensação de impotência. Era um garotinho que se escondia atrás de um caminhão. Essa era a pessoa que estava me machucando. Sua tristeza estava entrincheirada por debaixo da minha. Quando ele se foi, eu continuei deitada no chão, com o corpo dolorido da mesma forma que sempre acontecia. Sentia-me completamente confusa. O que exatamente acontecera? Eu não fazia ideia. Fosse lá o que fosse, aquilo me deixou incomodada. No momento, parecer algo perfeitamente racional, e até mesmo profundo, como se uma enorme cortina estivesse sendo erguida, o vislumbre de uma verdade escondida. Mas agora, a minha mente começava a analisar, tentando martelar o que havia ocorrido e transformar aquilo em palavras e frases. E mesmo assim, a coisa resistia. Eu não era capaz de dar-lhe forma ou explicá-la. Podia apenas viver com aquela nova sensação, por mais complicada que fosse. No final, aquilo acabou me ajudando, porque com essa sensação comecei a cultivar algo que jamais esperara sentir no cativeiro, uma semente de compaixão por aqueles garotos.